Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o Okla para a nossa terceira aula. Pessoal, tá começando a ficar grande o nosso cursinho introdutório, hein? Nossa aula 3, que vai falar, né? O pessoal tem gente chegando pra mim e diz assim: poxa, mas eu quero já chegar nos hacking. Calma, pessoal, calma, pequeno gafanhoto. O negócio vai dar certo, tá? Esperem que talvez, eu até, pra quem quer já acelerar, talvez eu grave aí num CTFzinho, daqueles bem básicos, pra vocês já pegarem um gostinho e tentarem replicar em casa, tá? Mas assim, recomendo que vocês estudem bastante a base. A base é o fundamento para qualquer coisa, né? Então, sigam as introduções, sigam esses vídeos mais básicos, mesmo que você ache mais besta, mas eles realmente ajudam bastante no processo do hacking, tá? Então vamos lá. Vamos falar dessa aula 3, dessa parte 3, na verdade, introdução ao Linux, parte 3, tá? Essa parte 3 a gente vai estar desenvolvendo, na verdade a gente viu na aula passada alguns conceitos, né? Assuntos anteriores, que foram exatamente o eco. A gente viu como dar um CAD em arquivos que tem múltiplas palavras, como criar também arquivos com touch. A gente falou sobre os direcionadores, pelo menos alguns, né? Que é esse. A gente, ao decorrer que vai estudando, a gente vai utilizar talvez esse e esse, talvez. Em alguns casos, assim, bem raros. Esses aqui são pouco utilizados. Na verdade, os mais usados são esses, tá? Esse aqui você vai ver aqui e acolá. E esse aqui muito menos, tipo, é muito difícil, mesmo que tenha também esse aqui, mas vocês vão ver as características. Se eu conseguir ver algum exemplo em que eu possa utilizar, né, vocês vão estar aprendendo sobre isso, tá? Então vamos aqui. Então hoje a gente vai aprender a se movimentar através do diretório, tá? Então eu tenho aqui o meu prompt, meu Ubuntu, por padrão, quando eu abro o WSL, vou dar um ls aqui. Vocês podem perceber que tem alguns conteúdos, algumas pastas que a gente já testou da outra vez. E aí vem a primeira coisa que você me pergunta: como é que eu faço se eu quero criar uma pasta ou criar um diretório? O comando que é utilizado para isso é o mk. Mk de make é uma palavra construir, criar. Mkdir. Então eu faço diretórios. Então com o comando mkdir, minha pasta. Lembrando que se eu quiser criar uma pasta com espaços, eu coloco entre aspas duplas, conforme eu mostrei na aula passada, tá? Então, minha pasta, dou um ls, aqui está ela. Se eu quiser criar uma pasta oculta, a gente também já viu falar sobre isso, a gente dá um mkdir ponto minha pasta oculta. O ls, por padrão o ls não mostra arquivos ocultos, então tem que mostrar o "-a" para que ele funcione. Apareceu minha pasta oculta. E se eu quiser entrar nessa pasta, nesse diretório que eu acabei de criar, aí eu uso o cd. O cd significa Change Director, né? Ou seja, mudar de diretório. Será que ele tem um help também? Acho que ele é um comando bem básico, mas ele tem sim. Change the Shell Working Director. É possível alterar o atual diretório do dir para o dir. Por padrão diretório. O diretório padrão, né, é o valor da home shell variable, né? Então a gente depois vai estar falando sobre as variáveis de ambiente, que é uma coisinha que inclusive é bem específica, a gente pode começar a trabalhar quando estiver fazendo scripts, tá? A gente vai falar sobre essas variáveis do sistema. Mas aí ele lê esse conteúdo dessa variável e o que tiver definido lá, que geralmente é o usuário padrão, é a home do usuário padrão, ele vai setar quando você inicializar. E aí tem algumas outras coisas aqui para forçar links simbólicos. Aparentemente não tem nada diferente que você possa... tem o do ponto, mas eu vou já explicar para vocês o que é, tá? Então, eu uso cd, espaço, o nome da pasta que eu quero entrar. Vou entrar na minha pasta. Lembrando que eu posso começar a digitar e dar um tab, ele autocompleta para mim. Vou dar um enter. Vocês podem perceber que a minha estrutura que mudou, ele está dizendo que agora eu estou na home, dentro de minha pasta. Para quem não está familiarizado com a estrutura de Linux, entendam que existe... É tipo hierarquia de família, né? Vamos supor aqui, ó. Hierarquia familiar. Imagens, né? Fazendo uma analogia,
Só que seria invertido, né? Tudo bem. Imagine que esse aqui tá em cima e essa pasta embaixo. Mas ó, eu tenho uma pasta pai, onde essas pastas vão ter pastas filho dentro. E essas pastas filho vão ter outras pastas filho. Então isso aqui tudo é uma estrutura. É uma estrutura de árvore. Então o Linux e até o próprio Windows também, ele usa uma estrutura de árvore para armazenar. Então eu tenho aqui a pasta pai, que é a minha pasta home, a pasta home do Okla. Dentro da pasta home, eu tenho agora a minha pasta, eu tenho agora a CVE alguma coisa aqui, eu tenho a Volatility, e aí dentro da minha pasta eu posso criar outras pastas, que vão ser filhas. E aí essa estrutura de árvore, ela vai sendo criada, tá? Então, para me poder me orientar aonde estou dentro dessa estrutura de árvore, eu posso visualizar esse caminho aqui, só que nem todo bash, nem todo terminal vai se comportar mostrando esse visual dessa forma. E para isso existe um comando chamado pwd, né? O pwd, quando você executa ele, deixa eu dar um help nele também, ele mostra, ó, ele printa o nome do atual diretório que eu estou, né? Então eu consigo visualizar através do pwd em que diretório eu estou no momento. Vamos digitar pwd. Então eu estou dentro da pasta home, que é a minha pasta pai, tá? Lembrando que, na verdade, eu estou dentro da pasta root, que é a primeira pasta do sistema. Dentro dela, eu estou dentro da pasta home, que estou dentro da pasta Okla, que essa é a minha pasta de usuário que eu estou falando, é essa mesma pasta aqui, ó. E dentro dela, estou dentro de minha pasta, tá? Se eu criar uma outra pasta aqui, mkdir teste, e depois usar o cd teste para entrar dentro dela, e novamente der um pwd, agora vocês podem perceber que eu entrei mais a fundo na minha estrutura. Eu entro dentro de uma pasta da mesma forma que eu esteja entrando aqui pelo Windows, né? Eu clico na pasta e eu entrei naquele diretório. A partir daquele momento eu estou dentro de uma pasta que está dentro de uma pasta que está dentro de uma pasta. Tá bom? Vocês entenderam esse conceito, pessoal? Se vocês não entenderam, deixe seu comentário aqui no vídeo que eu vou tentar esclarecer essa sua dúvida, tá? Não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de não entender. Vergonha é ficar calado, tá? E depois, quando você precisar disso para resolver um pentest, para conseguir uma vaga de trabalho, uma vaga de emprego que você quer, você não conseguir, tá bom? Então vamos lá. Aí você me vem, beleza, Okla. Eu já sei que eu tô dentro dessa pasta. Agora como é que eu faço para voltar para essa pasta aqui? Né? E eu posso dar um ls aqui também, ó. Vocês podem perceber que a pasta recém-criada não tem nada, tá? Mas, haha, a pasta criada, ela vem com características padrões. Se eu der um ls-a, você vai perceber o seguinte. Deixa eu dar um ls-lsa, que é melhor. Pronto. Por padrão, toda pasta criada vem com duas pastas padrões já. Que na verdade não são referências, não são exatamente pastas. São links que indicam uma coisa, tá? Pessoal, volta a falar. Tem algumas pessoas que vão entender assim, ah, mas não é link, não sei o que. Pessoal, tô tentando explicar o conceito com pessoas mais leigas. Então, tipo assim... eu tô tentando usar analogias, então não estou usando exatamente o termo específico que é para ser, tá? Então, relaxem nesses pontos. Então, voltando aqui. Tô dando um ls-lsa e por padrão ele começa a mostrar esses dois links aqui. Um link que é um ponto. O ponto, pessoal, ele se refere-se à pasta atual. O que eu gosto de... Por que desse ponto? Porque em algumas necessidades, e aí quando você vai, por exemplo, copiar arquivos ou mover arquivos, você precisa se referenciar o diretório que você está no momento. Então vamos supor que você queira copiar alguma coisa que esteja lá numa outra pasta para cá. Em vez de você colocar o caminho completo, que a gente vai já entender sobre isso, em vez de você colocar esse caminho completo, você coloca apenas o ponto. O ponto quer dizer o quê? Que eu quero que ele copie um arquivo de lá para o local onde eu estou. Tá? Aí eu uso ponto. Já o ponto, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer o meu diretório anterior, o meu pai. Quem é o pai de teste? É a minha pasta. Quem é o pai de minha pasta? É a home. Aqui, ó, que é o Okla. Quem é o pai do Okla? A home. Então, toda vez que eu tiver essa pasta, quem é o pai dele? Esse aqui. Se eu tiver essa pasta, quem é o pai dele? Esse aqui. Ou seja, quem vai ser os dois pontos? Esse aqui. Entenderam a lógica? Então, nesse momento, eu estou aonde? Eu estou dentro de teste. Então, quem é o pai dele? Minha pasta. Então, se eu usar o cd espaço ponto, eu vou voltar para a minha pasta anterior.
Cuidado que, se você botar o cd ponto, nada vai acontecer. Por quê? Porque o ponto referencia a pasta atual. Então, quando você diz cd ponto, é como se dissesse assim, cd, vá para a pasta atual, que é onde eu estou já. É meio redundante, né? Então não faz sentido nenhum. Ele não vai mudar a minha localização. Agora, quando eu botar cd ponto ponto, estou dizendo pro cd, volte para minha pasta pai. Não é a pasta anterior, pessoal. Cuidado disso, tá? Às vezes cai esse tipo de coisa também. Vamos supor, tu tava lá no outro diretório, nada a ver, aí depois tu veio pra cá. Qual é a tua pasta anterior? Aquele outro lá. Agora, quando eu digo pasta pai, a minha pasta que está acima de mim, tá? Então, cd ponto ponto, ele vai voltar para a pasta que está acima de mim, não a pasta anterior, tá? Depois a gente vai esclarecer um pouco mais disso, para poder ficar mais claro com os exercícios, tá? Então aqui, ó, vou dar cd ponto ponto, eu voltei, ó, vou dar um pwd, ó, agora eu estou aqui, ó, em minha pasta. E a minha pasta está dentro de Ocla, que Ocla está dentro de Home, e Home está dentro de Root, tá? E aí, se der um ls, você vai ver a pasta que eu acabei de sair. Entenderam aí a lógica? Então eu uso cd, nome da pasta, para entrar na pasta. Eu uso cd ponto ponto para voltar para minha pasta pai. Ok? Agora que eu já tenho esses conceitos, eu posso fazer exatamente o seguinte. Vou dar um cd ponto ponto. Vim para qual localização agora? Vamos verificar. Agora estou dentro do usuário Ocla. Vou dar um ls. Ó, dentro do usuário Ocla é aquele padrãozão que a gente já começa. Vou dar cd ponto ponto de novo. Vou dar ls. Agora eu estou dentro da pasta home. Conferindo, estou dentro da pasta home. Agora eu vou dar cd ponto ponto de novo. Eu estou aonde, pessoal, agora? Eu estou na pasta root, a principal pasta do sistema, tá? Vou dar um ls. Se preparem. Pronto. Agora, pessoal, eu não consigo mais dar cd ponto ponto. Por quê? Porque não existe um pai do root. O root já é o pai de todo mundo. É o avô, o bisavô, é o cara mó que domina tudo no Linux, tá? A partir disso, quando eu dou um ls aqui, vocês podem perceber que ele já traz algumas pastas padrões. Pessoal, toda distribuição Linux, 90 não, porque acho que ainda é muito, mas 80% das pastas, as estruturas principais são as mesmas, tá? Então você decorando essa estrutura, você consegue ter mais ou menos ali uma flexibilidade. Lembrando que, como eu falei, até na parte dos comandos, não é todo desenvolvedor que segue o padrão. Tem gente que tem um entendimento, se você for lá para Red Hat, que é uma distribuição Linux, eles vão ter um entendimento da estrutura deles, que eles acham correto assim. Se você for para um FreeBSD, vai ter outro entendimento, que é outra distribuição um pouco mais raiz. Se você for para um Ubuntu, vai ter um entendimento. Então assim, agora, claro, existe o que é consenso, né? O que é consenso? É a barra home. A barra home é consenso. Em toda distribuição existe uma barra home, que é o quê? Onde vai ficar os arquivos dos usuários. Agora existe também um consenso, pelo menos que eu nunca vi diferente, em relação ao barra etc, ao barra dev. O barra dev ficam os pseudo-arquivos referente ao hardware. Então, imagine que uma pasta, na verdade, ele é um arquivo que aponta outros arquivos dentro. E esses arquivos podem ser arquivos ou podem ser pastas. E aí você vai organizando isso de acordo com que você vai estruturando, tá? A sua árvore. Você vai vendo essa árvore, visualizando essa árvore. Então aqui, ó, vamos lá entender como é que funciona mais ou menos isso aqui tudo. A pasta bin. A pasta bin, que aqui no Ubuntu aparentemente não está sendo exatamente uma pasta. Como é que eu sei? Porque ele está com esse azulzinho claro. Se eu der um ls-lsa, o que vai acontecer? Ele está dizendo que o bin, ele é um link simbólico para essa pasta aqui, tá? Então, mas para manter compatibilidade, a pasta bin se mantém aqui, tá? Como um atalho. E aí, essa pasta bin geralmente é padrão. É onde vão estar os binários. Olha lá, os binários. O que são binários? Binários são os executáveis do Linux, sabe? Quando você baixa lá um programinha no Windows, que ele vem lá .exe, que é um executável, geralmente é um instalador, né? Mas se você vier aqui, vamos pegar aqui o meu C2 pontos aqui, ó. O que seria correspondente aos binários? Seria isso aqui, ó, os arquivos de programas. Então todos os programas, deixa eu pegar aqui o Arduino, por exemplo, ó, ele tem um binário, tá aqui, ó. Isso aqui é um binário. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o meu Arduino. Ou seja, aqui, pessoal, dentro dessa pasta bin, que na verdade é o SRBin, já que ele é um atalho,
vão ter os binários, ou seja, os comandos que a gente geralmente utiliza no terminal. Vamos dar um ls nessa pasta para ver o que acontece? Vou dar um ls bin. A gente nunca utilizou esse recurso ainda. A gente sempre utilizava o ls sozinho, assim, como a gente está utilizando aqui. Mas eu posso passar o ls seguido de um caminho. Aí esse caminho ele pode ser relativo ou absoluto, mas não vou falar agora. E esse caminho, ele é exatamente o que eu quero visualizar. Nesse caso, eu vou passando aqui, ó, ls bin. Ó. Aqui dentro eu tenho binários, ó. Ó, e cada binário, ó, inclusive, ó, o cp que a gente vai utilizar depois, né, que é o comando de copy. Deixa eu ver outros comandos aqui que a gente vai utilizar, ou já até utilizou. Ó, o cat, ele é um binário. Ó, o gzip é outro que a gente vai utilizar também. Então, tipo assim, vocês estão vendo que o sistema Linux, ele tem uma quantidade exorbitante de binários e comandos que você pode aprender. E cada um deles aqui faz uma função dentro do sistema. Mas o importante é você entender que dentro da pasta bin vai ter os seus binários, tá? Então eu vou dar um Ctrl L para limpar. Vou dar um ls normal de novo. Agora vamos visualizar a pasta boot. Então eu vou dar um ls boot. Dentro dessa pasta boot, geralmente fica os arquivos de inicialização do Linux, tá? Você pode estar prevendo aí que ele está vazio, mas por quê? Porque com certeza o boot dele deve estar em outra localização, já que eu estou utilizando aqui o WSL, tá? Mas geralmente aí dentro da pasta boot ficam os arquivos de inicialização, geralmente os arquivos de kernel e tudo mais, tá? Eu até trouxe aqui uma imagenzinha, que é essa aqui, tá? Na verdade você pode até botar assim no Google, estrutura de diretórios do Linux. Aí vocês vão ver exatamente a explicação de cada uma delas, né, como é que funciona e tudo mais. Só quis trazer aqui, acho que eu tô preferindo explicar de forma manual mesmo. Dentro do /dev fica todos os devices, os dispositivos de hardware que estão alocados dentro do meu sistema. Por exemplo, o meu HD. O meu HD, para quem não sabe, o HD é o local onde fica guardado todos os arquivos do seu sistema. Ficam armazenados de forma persistente, tá? Não é de maneira volátil como a memória RAM. Muitas vezes as pessoas confundem memória RAM com HD. O HD é onde fica, se você copiou um arquivo para o seu computador, é lá nele que fica guardado, tá? A memória RAM ela só é acionada no momento que eu executo alguma coisa. Então, por exemplo, voltando aqui ao exemplo, esses arquivos estão sendo salvos no meu HD, que é um NVMe, é um tipo de SSD, tá? E quando eu clico aqui, ele faz uma cópia daquele executável e todas as suas dependências para a memória RAM, tá? E aí quem está executando, inicializando agora esse kit, tudo é a memória RAM, tá? Então é só você parar para pensar que se ele está sendo executado, ele está na memória RAM. A partir do momento que eu fecho e salvo aquela informação, salvo aquela alteração, eu estou salvando no disco, então eu estou salvando no HD, tá? Então um dos dispositivos que eu vou encontrar dentro de /dev é o meu HD. Então ls /dev, ou só dev, e aí vocês vão encontrar vários pseudo-arquivos, tá? E esses pseudo-arquivos, por que é chamado de pseudo-arquivo? Porque ele não necessariamente é um arquivo e ele também não é o próprio disco em si, o próprio hardware em si. Ele é só uma maneira que o Linux criou para poder haver uma comunicação direta com esse dispositivo, né? Então, para fazer essa comunicação, eles criaram esses pseudo-arquivos, tá? Então você pode ver aqui, deixa eu dar um... Olha, Alt FS, aí tem alguns arquivos de loop, que geralmente são utilizados aqui para, por exemplo, montar disquetes, enfim, alguns TTYs que são relacionados a terminais, mas a ideia é que vocês entendam que isso aqui é uma referência a um dispositivo de hardware, tá? Vou dar um Ctrl L. Aqui no /etc, geralmente ficam todas as configurações de programas, de dispositivos que estão rodando. Assim, várias pastas ou configurações. Geralmente quando você instala um aplicativo, ele vem para cá, e aí a partir desse aplicativo você consegue configurar alguma coisa a mais nesse serviço, nesse programa, nesse binário que está sendo executado, tá? Então, dá um ls, aí vem o /home, como eu já falei, todo usuário criado, com exceção do root, a pasta vem para cá. Isso se a pasta de fato for criada. Então, se dá um ls aqui no /home, só no home, vocês vão perceber que eu só tenho um usuário. Mas não usem sempre esse aqui como uma maneira de saber quantos usuários tem na máquina. Pode ser que eu tenha um usuário cadastrado em que ele não criou uma pasta
exatamente um diretório aqui no barra home. Pode acontecer situações como essa, tá? Aí vem as libs, bibliotecas, pessoal, para quem não conhece, imaginem só, você vai construir, imagine que você vai construir um carro, né? E aí você não precisa montar a roda do zero. Você já pode pegar um projeto de alguém, que alguém já fez, todo bonitinho da roda, e produzir a roda seguindo as especificações daquele projeto. Da mesma forma, os programas. Se eu tenho uma chamada que eu preciso fazer para poder consultar um dado na memória RAM, eu não preciso criar o código para isso. Eu já tenho uma biblioteca, possivelmente, que faz isso, dentro do meu ambiente de desenvolvimento. Então, de acordo com o ambiente de desenvolvimento, eu vou ter uma biblioteca que faz determinada coisa. E aí eu utilizo aquela biblioteca do sistema, e pode acontecer exatamente situações em que você vai instalar um aplicativo e ele dá erro de biblioteca. Aí ele não consegue instalar porque falta a biblioteca tal. Ou seja, você precisa instalar a biblioteca compatível com o seu sistema para que aquela aplicação rode. Porque é uma dependência aquela biblioteca, tá bom? Então essa lib aqui é feita basicamente só para manter compatibilidade. Acho que por padrão ele aponta para a mesma coisa. Ó, lib, usr, lib. Então essa lib aqui deve ser as bibliotecas mais padrões, assim, que ele nem... Aqui já libs mais específicas de 32 bits, de um tipo de compilação. Aqui da mesma forma, que é outro tipo de compilação, só com 32 bits também. E também aqui para SST4, tá? Lembrando, pessoal, que a diferença de uma biblioteca de um sistema 32 bits para um sistema SST4 bits, resumidamente, é a questão da alocação de memória. Quanto o sistema consegue alocar de memória, tá? Então, antigamente você tinha só sistemas de 32 bits e só usava 64 bits a partir de 4 GB. Então, se tu tivesse uma máquina com mais de 4 GB de RAM, é que você ia utilizar um sistema de 64 bits. Hoje, praticamente todas as máquinas já tem mais 4 GB. Então, já é meio que padrão do mercado a gente utilizar um sistema de 64 bits, tá? Beleza? Então, só para vocês entenderem, mas, aí volta a dizer, mas o sistema é 64 bits, por que aqui não tem binário de 32, biblioteca de 32? Porque nem tudo foi convertido ainda, pessoal. Então, você tem muita coisa, tem muita carga legada, né? Tem muita carga antiga ainda no sistema que precisa ser executado, porque senão você perderia boa parte das funcionalidades do sistema, porque eles não estão adaptados ainda para 64 bits, tá? O Lost mais Found, pessoal, é uma pasta meio que nada assim, sabe? Ela aparece assim como se fosse um lixo, que você pode colocar alguma coisa de lixo lá, mas realmente não tem nada dentro, a gente não utiliza para nada, tá? O barra mídia a gente utiliza para montar determinados HDs. Então, vamos supor o seguinte, o que é montar? O que é o termo montar? Quando você introduz um pendrive, por exemplo, aqui no seu computador, o sistema operacional reconhece aquele dispositivo, analisa qual é o formato daquele pendrive, quais as características dele, e monta ele no sistema para ser acessível. Então, quando você escutar esse termo montar, é porque você está querendo acessar ele. Então, a partir do momento que eu montei aquele dispositivo, aquele HD, aquele pendrive, eu consigo acessar o conteúdo dele, tá? Entendam sempre isso. Montar é colocar aqui o sistema e eu posso acessar aqueles arquivos dentro dele, tá? Então, aqui dentro eu tenho SLS Media, geralmente não tem nada. Não é uma pasta padrão em que as pessoas, geralmente quem instala um Ubuntu, vai perceber que quando bota o pendrive, ele monta aqui dentro de barra mídia. Mas algumas distribuições já não usam, mas eles mantêm a pasta por compatibilidade. Do mesmo jeito do MNT. O MNT também é utilizado para isso. Ó, aqui no WSL, ele usa para montar as partições do Windows. Então, eu tenho o Linux, que é o meu sistema que eu estou rodando aqui, que ele é conectado com o Windows, mas ele é conectado utilizando uma montagem. Então eu montei aqui o disco C e eu montei aqui o disco E. E esses dois aqui, WSL e WSSG, são o que? Deixa eu dar uma olhada aqui, WSL. São arquivo ou pasta de configuração. São pastas de configuração, tá? Então ele deve utilizar isso aqui para ler alguma coisa ou analisar algum arquivo para decidir o que montar aqui. Tá? Mas vocês podem até perceber que ls-lsa, ó, ele tem uma coisinha diferente, né, aqui. Então ele está montando isso aqui, montando essa estrutura aqui, ó. É isso aqui que ele está montando, ó. Tá? Então, inclusive, se você der um cdc aqui e der um ls, ó, as mesmas pastas são as mesmas que estão aqui, tá? Então, do mesmo jeito que tem um C, eu também tenho um HD extra aqui, que é a unidade E, onde eu guardo os meus dados, que também está montado aqui, que eu posso estar visualizando o conteúdo caso eu queira, tá? Então, voltando aqui, MNT, o barra OPT é de opcional,
Então vão arquivos opcionais que você queira colocar aqui. Também não é uma pasta muito utilizada, mas algumas vezes algumas coisas estão lá. O barra proc. O proc? É. O ls proc. Pronto, aqui no barra proc você vai encontrar geralmente informações referentes ao sistema. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queira ver exatamente, sei lá, o CPU info. Qual é a informação do meu CPU? Como isso aqui tudo é arquivo, como eu já tinha falado também, tudo no Linux basicamente são arquivos. Então se eu der um cd aqui no proc e dar um ls aqui, ó, vocês vão perceber que a grande maioria das coisas são arquivos, ó. E esses arquivos, ele contém informação, ó. Se eu der um cat aqui no CPU info, por exemplo, você vai ter informações de CPU. Esses arquivos, pessoal, eles são meio que montados. Se você for, se você conseguisse pegar o Linux ali antes de ele inicializar, você ia perceber que essa pasta toda ia estar vazia. Por quê? Porque ela é criada automaticamente no processo de inicialização. Ele lê lá o processador, o processador é esse, beleza. Então salva dentro do CPU info aí essa informação. As chaves são essas, salva dentro de chaves. Sei lá, o stat é esse, coloca dentro de stat. E aí algumas informações dessas são atualizadas constantemente, dependendo da necessidade, tá? Deixa eu ver se eu dou uma olhada em outra coisa aqui. Uma outra coisa interessante também, que eu não vou querer entrar em detalhes, é que os processos do sistema também são guardados aqui. Então se eu dar um PS aqui, eu tenho um processo PS-AUX. Ó, eu tenho um processo 9, tem um processo 10 e o processo 103. Ó. Esse aqui é o que a gente chama de PID. O PID, ou seja, cada executável que inicializa com o sistema, ele inicializa com um PID diferente. E esse PID também gera um arquivo aqui dentro. Ó. Então eu consigo, às vezes, entrar e ver o processo rodando aqui dentro nos seus arquivos temporários. Então, ó, CD 11, 111, por exemplo. Já não dá. Deixa eu dar um cache no 100. Ó, já mudou, não tem mais o 111. Então, deixa eu botar no 10. Ó, aqui tá tudo que o processo 10 tá rodando, ó. Aí agora eu vou entrar no 8. Ó, tudo que o processo 8 tá rodando. Então, tipo assim, cuidado também quando for visualizar isso aqui, porque às vezes pode você ver coisas aqui, ou apagar coisas que não são de necessidade, tá? Então, tomem cuidado nesse sentido. Então, sempre visualizem esses conteúdos aqui, tomando como base de que eles são informações sensíveis e tudo mais, tá? Voltando aqui. Agora, já que eu tenho o proc, o barra root é a pasta home do root. Então, eu não preciso explicar exatamente o que é. Todos os dados que estão referentes à pasta de usuário root ficam salvos dentro de root. Pessoal, eu geralmente salvo dentro de root coisas muito críticas, como senhas de acesso, alguma informação, porque é a pasta mais inviolável do sistema. Se a pessoa conseguir acessar a pasta root, ela já comprometeu o teu sistema. Então, ela pode ainda tentar, às vezes, acontecer de você ter um usuário, conseguir escalar para outro usuário, ou seja, invadir outro usuário, ou seja, que a gente chama de escalação horizontal. Mas, na grande maioria das vezes, quando ela sai do usuário comum para o root, ela já infecta outra máquina, aí não tem mais para onde correr. Então, se você tiver senhas, senha de banco, alguma senha que você precisa gravada, algum arquivo que não pode ser lido de forma nenhuma, você guarda ele aqui dentro de root, tá? O ROM. Temos aqui alguns arquivos executáveis também, que podem estar dentro de ROM. Também não é uma pasta muito utilizada, tá? O SBIN é basicamente a mesma coisa de bin, só que são binários que apenas o root tem acesso de executar. O Snap, eu acredito que fica os comandos, ou o Snap, pessoal, agora é um gerenciador de download de pacotes do Linux. Então os seus binários eu acredito que ficam salvos aqui dentro. Então qualquer snap, qualquer pacote que você instalar via snap, ele fica salvo dentro dessa pasta snap, tá? SRV de server, cd ponto, SRV. Aqui eu nunca encontrei, a não ser em algumas distribuições padrões, eu consegui achar algumas coisas aqui dentro, mas geralmente é uma pasta que fica vazia. A CDSys também não lembro muito de ter muita coisa que eu possa olhar aqui dentro, tá? Ela também, se eu não me engano, não é uma pasta padrão. Ó, não é uma pasta padrão, tá? Então vocês vão encontrar aí talvez alguns arquivos dentro, mas como eu falei, sempre é importante você conhecer o teu sistema para saber o que tem dentro e o que não tem. Porque às vezes a grande maioria das pastas, como vocês podem ver, a gente nem vai precisar acessar, né? Essas de lib aqui é muito difícil acessar. Essa loja de falta que geralmente não tem nada. A TMP, já o TMP é uma pasta de arquivos temporários. Então essa pasta você guarda dentro dela
exatamente arquivos que podem ser excluídos a qualquer momento, que não tem necessidade de serem guardados de longo prazo. Então, um instalador, você baixou um executável, quer instalar, depois não vai precisar mais daquele executável, joga no TMP, tá? Como se fosse uma lixeirinha, né, para você poder utilizar. O SR, você deu o SR. O SR aqui fica geralmente os bin, por exemplo, o barra bin lá da barra, ó, ls menos lsa, ó, ele vem para dentro do SR. Então o SR é o local onde de fato vão ficar tudo, desde dos seus binários, como também, eu acho que os super binários também estão aqui, ó, no SR, como também as bibliotecas. Então aqui, pessoal, é aí que eu gosto do Ubuntu, que ele segue essa estrutura. Dentro de USR aqui, é como se fosse a sua pasta de arquivo de programas mesmo, tá? Então ele consegue colocar todas as bibliotecas e todos os executáveis dentro da USR. Então fica bem organizadinho. Então, voltando aqui, sobra a pasta var. A pasta var, pessoal, eu acho que é uma das pastas mais importantes assim quando você quer fazer auditoria. Por quê? Porque dentro da pasta var, ela vai ter a pasta log, por exemplo. E essa pasta log, ela faz a documentação de tudo que acontece no sistema. E aí você pode estar lendo esses logs, deixa eu dar um catch aqui no docker.log, e ver o que está acontecendo. Às vezes está acontecendo um erro na inicialização, ou o Docker não está inicializando, ou, por exemplo, cat no alternatives. Aí já tem aqui, só tem que descobrir da onde está vindo esses logs desses alternatives. Então, pessoal, é uma pasta super importante quando você vai falar sobre o processo de análise, né, de análise do que está acontecendo no sistema. A partir desses arquivos, eu já consegui identificar, por exemplo, quando um HD está com problema, ele joga dentro do syslog erros de disco, e aí você consegue visualizar essas informações de uma forma mais clara. Então é uma coisa que você sempre tem que estar monitorando, são os logs do sistema, e conhecer o que é cada log. Só isso, pessoal. Então eu quis trazer nessa aula 3 aí, o conhecimento dessa estrutura. Tá? Vocês podem se aprofundar mais delas para poder estar perguntando sobre essa estrutura, mas basicamente é isso, pensando aí na minha experiência, que eu já tive com outras distribuições, e o que pode ser salvo, o que é cada uma, e aí vocês podem estar utilizando exatamente o CD, o PWD, o CAT, tudo isso para poder estar se movimentando dentro dessa estrutura, tá? Quanto mais familiarizado você tiver com essa estrutura, melhor, tá? E aí na próxima aula, na aula 4, a gente vai estar fazendo introduções ao comando copy, né? Comando cp, o mv. Aí eu vou estar falando sobre caminhos relativos e absolutos, que eu não quis entrar nessa aula aqui, porque já é um assunto que você tem que amadurecer, né? Amadureça essa parte da visualização das estruturas. Então, só para a gente revisar aqui, a bin fica os binários, a barra root geralmente fica a inicialização do sistema, a barra dev ela fica os dispositivos de hardware, o barra etc são os arquivos de configuração, o barra home fica os dados dos usuários, o init que eu acredito que seja o arquivo de inicialização do WSL, as libs são links simbólicos para a pasta USR, onde fica todas as bibliotecas de todas as arquiteturas disponíveis para esse tipo de computador. A lost mais found geralmente é uma pasta não utilizada, a barra media e a barra mntt são pastas usadas para a gente montar dispositivos do sistema, o barra opt são arquivos opcionais de configuração que podem ser salvos lá. O barra proc são arquivos pseudo-arquivos de informações do sistema ou de hardware que podem ser salvos dentro do barra proc. O barra root é a pasta root, né, a pasta pessoal do root, que fica salvo aqui, ela não fica dentro do barra home. O RUM basicamente não tem nada dentro. O SBIN também fica os binários, que é só o root tem acesso de executar. O barra snap fica exatamente os pacotes de instalação do gerenciador de pacotes snap. O SRV não tem nada, o CIS também não tem nada de interessante dentro dele. O TMP a gente utiliza para poder salvar arquivos temporários. O SR fica todos exatamente esses binários e executáveis de uma forma compilada, junta lá, unificada. E o barra var ficam geralmente variáveis, né, dos outros arquivos, que podem, inclusive, que está salvo lá dentro, é a parte dos logs, né, e os e-mails, caso você utilize algum utilitário de e-mail, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma aula mais densa, tá? Eu acredito que tenha sido. Para quem não viu essa parte, talvez se torne um pouco mais extenso, um pouquinho mais chato, mas como eu falei, infelizmente a gente tem que ter um pouco de teoria para ter um pouco de prática, tá? Então na próxima aula a gente vai ter uma parte mais de cópia, talvez um assunto fique um pouco mais interessante, e a gente se vê por aí no quarto vídeo, tá bom? Até mais, tchau.